CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia aos amigos de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 13. Hoje nós vamos pegar do item 12 em diante. Nós comentamos semana passada que do item 11 ao item 16 são mensagens sobre a beneficência. E isso mostrando a autoridade da doutrina espírita. São 6 espíritos dando mensagens com o mesmo tema e um não desmente o outro, muito pelo contrário. Então, nós, semana passada, já analisamos o item 11, nós hoje vamos analisar o item 12, que nós vamos usar como leitura de abertura. Vocês podem anotar aí a questão 886 do Livro dos Espíritos, que é uma questão interessante, que ele diz assim: Kardec perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E eles responderam, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Há oradores que, quando falam sobre isso, para a gente não esquecer, é a história do BIP, né? Que é a benevolência, a indulgência e o perdão. E tem um comentário de Kardec que diz assim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus, amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí ele fala da caridade, é um comentário grande, e em casa vocês deem uma olhadinha. Livro dos Espíritos, questão 886, tá? Então vamos fazer a nossa prece. Quer fazer, Sandra, para a gente? Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Jesus, nosso irmão maior, irmão só de amor e caridade. Vamos deixar que a luz dele ilumine nossos corações, envolvendo a todos. Agradecer por mais esse dia de estudo, de ensinamentos. Agradecer a coluna que sustenta essa casa de espíritos amigos, amorosos, que nos amparam, que nos intuam. Agradecer essa força que eles nos têm dado para continuar, para não desistir da escolha do caminho certo. Não é fácil, mas é o certo. Agradecer a Deus por mais um dia de vida e que hoje, quando sairmos daqui, vamos sair na certeza de um novo aprendizado, um pouco melhor, cada dia aprendendo mais, e na certeza que Jesus está sempre em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Perdão. Então vamos lá. Item 12 é uma mensagem do Espírito São Vicente de Paulo. E aí, ao final dessa mensagem, tem alguns detalhes sobre a vida de São Vicente de Paulo. Só para a gente saber que ele foi um padre francês. É interessante as mensagens, né? São de padres, de pastores. É de um padre francês. E que ficou célebre pela caridade com que tratava os condenados, as crianças abandonadas, os camponeses ignorantes. Aí fala dele, no final ele diz assim, quando, como verdadeiro apóstolo da caridade, tudo fez para diminuir o sofrimento dos seus semelhantes. É bem bom que todos possam ler sobre São Vicente de Paulo, tá? Para a gente ter ideia de quem foi que deu a mensagem. Então vamos ler o item 12, vamos lá. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda felicidade eterna se encerra nestas palavras: amai-vos uns aos outros. Ele diz duas palavras aqui que a gente prende, né? Essa é a chave dos céus.
a gente imagina que uma pessoa muito boa, né, assim que nossos irmãos cristãos de outras religiões falam, a pessoa boa, foi para o céu, né? Então ele diz, se você for bom e caridoso, você tem a chave do céu, ou seja, você tem a chave de uma boa morada para você ocupar. Nós aprendemos no capítulo 3, há muitas moradas, há moradas para espíritos felizes. Então, se você for bom e caridoso, você já tem a chave, né? Ele diz, toda felicidade eterna, é outra palavra também que não é muito do nosso vocabulário, né? Mas, quando você for totalmente bom e caridoso, e quando você amar o seu próximo como Jesus nos amou, nós vamos ter a felicidade eterna. Porque até mesmo aqui na Terra, quem compreende o sentido da vida que estamos tendo, sofre menos do que quem não compreende. Quem não compreende, tudo é motivo de desespero, de escândalo, de dor, né, de grande sofrimento. E quem compreende diz, não, isso vai passar. Eu tenho fé que isso vai melhorar, tudo estou fazendo para isso melhorar. Então, quando ele diz aqui, ó, toda a felicidade eterna se encerra nessas palavras, amai-vos uns aos outros, e é verdade, quando nós nos amarmos verdadeiramente, como ensinou Jesus, seremos felizes, com certeza. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos inimigos. Vossos irmãos, deixais de lado a horrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade de eterna deve abrir-se para vós. Então, ele diz aqui que a alma só pode elevar-se a regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. O que é o devotamento? É a dedicação, é você colocar o próximo em primeiro lugar do que você, não é isso? O devotamento. Amparai vossos irmãos, fazei a caridade. Tem a caridade material e a caridade moral, não é? Que a gente pode fazer. E deixar de lado o egoísmo. E quem é egoísta não faz caridade. Primeiro eu, depois eu também. E cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna se abrirá para vós. Não temos dúvida disso, que é o que ele diz aí. Se cumprirmos com os nossos deveres, teremos a chave dos céus, né? Aliás, quem dentre vós não sentiu seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurasseis apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficarias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. Observai a multidão de homens de bem, dos quais a vossa história conserva piedosamente lembranças. Piedosas lembranças. Então, ainda ontem nós comentamos isso, não foi, Guilherme? A pessoa diz assim, eu quero fazer alguma coisa, mas eu não sei como. A gente acha até com facilidade, porque sabemos que tem caridade material e tem a caridade moral. A moral quase todos nós precisamos, né? Há um momento em que a gente quer um ouvido à nossa disposição, que a gente precisa falar, não tem uma pessoa mais próxima que possa nos ouvir, essa é a caridade moral. Então, ele é o que ele está comentando aqui. Que prazer nós sentimos quando a gente pratica isso, né? E quando alguém faz isso por nós. Isso é muito bom. Ele diz que o que falta em nós, muitas vezes, é a vontade, que é rara. É aquilo, a pessoa diz assim, eu quero falar com você, mas agora eu não posso, porque eu estou sem tempo. E aí a gente não consegue, às vezes quer só se desabafar. A gente não quer nada além disso, né? Eu percebo hoje, a senhora sabe o quanto a vontade fez diferença na minha vida, né? E eu sou um opositor grande daquela frase, a paixão, o exagero da vontade. Eu sou literalmente contra isso. E hoje eu compreendo isso muito claramente. Por quê? Porque existem duas vontades. Uma é a vontade do querer, aquela que o meu corpo se manifesta quando deseja algo. Um copo d'água, um prato de comida.
E existe a outra vontade, a vontade moral, a vontade do intelecto, a vontade que está diretamente ligada a Deus. Essa vontade, ela se manifesta toda vez que uma adversidade muito grande, ou qualquer outra que seja necessária ser vencida no sentido real da vida, né? Quando a gente busca, ou seja, a vontade se antecipa, ou seja, ela é um planejamento em que usa todas as potências da alma para conseguir realizar aquilo que ora é desejado, né? Então, essa falta de vontade aqui, essa boa vontade aqui que ele se refere, é exatamente o conhecimento dessa vontade. Como eu vou usar essa vontade, né? Porque é a vontade de Deus. É isso que a gente precisa compreender enquanto espíritos imortais. A gente precisa fazer uso da vontade de Deus, tornar a nossa vontade a vontade de Deus, para que a gente possa evoluir no caminho da perfeição. No nosso caminho. Como nós somos filhos dele, nós herdamos dele a vontade. Sim. Então, como diz Leon Denis, a vontade ela é própria do nosso, é uma potência nossa. Todos têm. Agora, como as outras virtudes todas, a gente só põe a prova, só bota aquilo para funcionar dependendo da nossa vontade, do nosso querer. Então, a gente às vezes é bom numa coisa, mas não é na outra, não conseguiu frutificar aquilo ali. Mas a gente sabe, o Guilherme, que a paixão, como você falou no início, a paixão, que a gente aprende que é um exagero, né? É uma maneira... Porque nós temos paixões boas e paixões más. As paixões boas, quanto mais eu exagerar, melhor. Agora, as paixões más, quando eu exagero, é que vai nos danificar. Danifica o nosso organismo, danifica o nosso espírito e o dos nossos semelhantes. Há isso, há a paixão boa e a paixão má, né? E quando você falou, eu tenho vontade de comer, eu tenho vontade de beber, isso aí faz parte da nossa sensação. É a sensação de fome, é a sensação de sede que desperta a minha vontade de comer e beber, né? Mas isso você vê que a gente pode ficar sem beber muitas horas e não morre. A gente pode ficar sem comer muitas horas e não morre. E às vezes, quando a gente não tem a boa vontade de conversar com uma pessoa que esteja precisando nos ouvir, a gente pode ocasionar para aquela pessoa um mal muito ruim. Olha como a vontade, ela varia muito de acordo com o nosso proceder. Fala, Úrsula. A senhora falou parte do que eu ia falar. Das paixões, eu não vou comentar, que a senhora já comentou, né? Das más paixões e das boas paixões. Isso, eu vou falar sobre isso. E eu queria colocar o seguinte, que a vontade moral, a vontade material, ela passa, né? Ela vem e ela vai. E a vontade moral é uma coisa que não passa nunca. Por mais que você faça, você quer fazer cada vez mais. É uma coisa tão boa que te impulsiona, né? A vontade moral, a vontade de ajudar, a verdadeira caridade, é uma coisa que ela vem de dentro. E cada vez que você faz, você sente mais vontade de fazer. Ela não passa nunca, né? Porque, como colocou aqui no texto, é uma coisa tão boa, uma sensação tão maravilhosa, que você quer ficar sentindo aquilo, sentindo aquilo, sentindo aquilo. E cada vez que você proporciona o bem a alguém, cada vez que você se livra das más paixões, né? E consegue alimentar as boas, você vai botando mais combustível para que você continue praticando essa boa vontade, né? E aquilo que nos faz bem, a gente tem vontade de repetir. E até com maior intensidade. Você concorda, Guilherme? Com o que nós falamos? Em relação à paixão, não faz mal. A gente vai sedimentando isso aí. Porque a paixão, ela é fruto de uma experiência da carne. Ou seja, se eu nunca fumei, eu não corro o risco de me apaixonar pelo cigarro. Agora, se eu experimentar o cigarro e gostar, eu vou ficar apaixonado por aquilo. Aí é uma paixão má.
É uma má paixão. É uma má paixão. Má paixão. Então, Agora, se você... então vamos classificar a coisa. Excesso de amor é bom? Não é excesso. Não é um excesso. É o amor puro e verdadeiro. Então, por quê? É o amor puro e verdadeiro. O que a gente precisa é do equilíbrio. Equilíbrio. Tudo na vida é o equilíbrio. É. O amor em excesso é possessividade. Logo, não é bom, porque ele desequilibra. Não. Mas olha só, Jesus amou mais do que qualquer um de nós. Mas ele disse para a mulher adúltera: vá, mas não peques mais. É como a gente fala para o filho: olha, estou lhe tirando do castigo. Se a pessoa você fez errado, você está arrependido, estou. Se voltar a fazer, o castigo vai ser maior. Então, ele amava a nós imensamente. Mas o equilíbrio é necessário. E tem uma outra coisa que a gente precisa. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Nós nunca conseguiremos, na minha míope visão, conseguir amar a Deus a partir da carne. Não. Nunca. Não. Se nós não tivermos um raciocínio do amor a partir do espírito imortal, da espiritualidade imortal, nós nunca vamos conseguir amar. Por quê? Porque a maioria das pessoas, e eu creio, eu falo isso por mim, quer dizer, a gente só pode... de experiência própria. A princípio sim, né? Por quê? Porque a gente acha que o amor é aquela volúpia que a gente sente pelo outro, né? E aí, quando eu perguntei o perdão, Jesus define nessas 3 palavrinhas o que é amor. Ou seja, se você fundamenta a sua vida no respeito, literalmente através do respeito, você começa a amar. Exatamente. Porque eu não preciso gostar em volúpia dele, mas se eu o respeito, se eu compreendo que existe um processo que todos são submetidos a caminho da evolução, se eu entendo esse processo e nada faço contra ele, e pelo contrário, eu o ajudo, eu não preciso sentir o que eu sinto pelos que estão próximos a mim. Para mim, isso se define como amor. Ou seja, uma vez que eu sou imperfeito, logo todos os que estão ao meu entorno também o são. Logo, o produto dessas relações vai dar alguma coisa de errado, que em algum momento vai me tornar insatisfeito. Desde o momento que você se aproxime, se você se gosta, estou falando você mesmo falou, se você é imperfeito, se considera imperfeito, e todos nós somos espíritos imperfeitos, por isso estamos aqui, né? Se a gente só se aproxima de quem é igualzinho a gente, não vai dar um produto muito bom, né? Então a gente tem que procurar nos aproximarmos daqueles que estão um pouquinho além da gente, que eu preciso aprender com ele, não é isso? Mas nós estamos falando aqui também do amor, não amor de homem para mulher, é o amor ao próximo, é o amor que você tem pelo seu filho. Fez a coisa errada, conversa com ele, castiga, tem que castigar, tirar algumas coisas dele, que a gente presenteia normalmente, para ele pensar no erro que cometeu, se arrependeu, não vai fazer mais, aquilo passou, aprendeu. É o nosso caso aqui, é o que nós estamos aprendendo. O amor ao próximo e é dentro do equilíbrio. O amor ao próximo realmente não tem nada a ver com paixão. A paixão, existe a paixão boa, a paixão má. A má você falou, é o cigarro, né? A pessoa gostou de fumar ou nunca fumou, muito bem. Mas a paixão boa é aquela que você está querendo, como fizeram agora para criar as vacinas. Essas pessoas trabalharam muito para descobrir o que fazer para diminuir a mortandade que estava acontecendo. A dedicação. É quando você pega uma turma de alunos muito fracos
e que você fica com muita pena e você diz, eu tenho que fazer alguma coisa para eles entenderem melhor o que eu tenho que passar para eles crescerem, que não pode ficar todo ano repetindo o ano, que é o que Deus faz com a gente. Enquanto está tudo bem, a gente fica naquele marasmo, numa boa, não sai daquilo. Aí de vez em quando ele vem, vou dar uma puxadinha no tapete dela, para ela enxergar mais alguma coisa além do umbigo dela. E aí a gente acorda e desperta, existe mais coisas além do que tinha dentro da minha casa, e que eu preciso expandir. Então, nisso eu estou expandindo o meu sentimento de amor, né? Aí você tem amor ao trabalho, mesmo que seja o trabalho onde a gente recebe o nosso salário, que se eu fizer aquilo com amor, vai valer o salário, né? É o amor que o trabalho que a gente faz na casa religiosa nossa, é o amor que a gente faz dentro da família, e sempre como o Evangelho diz, sem esperar retribuição. Porque, em geral, não tem retribuição, mas não faz mal, né? Eu tenho que fazer a minha parte da melhor forma possível, né? Mas isso... E cada um sente... porque está cada um num patamar moral diferente. Então, uns sabem amar com muita dedicação, outros já amam com uma certa cobrança. Não é para outra, é a maneira de enxergar a vida. Isso aí. Dona Gracilde, Ah. só para a gente fechar esse assunto em relação à minha participação, o que eu quero me referir em relação ao amor, que ele não é um sentimento, ele, sobretudo, é uma compreensão. Mas olha que está aqui no Evangelho, o amor é o sentimento por excelência. Se der tempo da gente ver isso aqui hoje, os sentimentos, eles formam como se fosse um edifício. A base é a caridade, o alicerce. Os andares são as virtudes. O amor é o telhado. Então, a gente, para chegar lá no telhado, não tem elevador, não. Os degraus devem ser bem altos, bem difícil para a gente... então, está difícil. Se eu não aproveitei antes, não sei como é que vai ser agora. Mas eu fico imaginando isso. E o telhado está lá em cima, é o amor. É a parte sublime do sentimento. Está aqui no Evangelho. A gente tem que seguir o que está no Evangelho, né? Tá, Guilherme? Vamos lá. O Cristo não vos disse tudo o que se refere à virtude de caridade e de amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos conselhos. Eu queria que, se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas, abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Olha só, esse pedaço é muito importante, né? Quando ele diz aqui, né? Por que fechar os ouvidos às divinas palavras? Por que fechar o coração a todos os bondosos ensinamentos do Cristo? Aí, São Vicente de Paulo diz para nós, eu queria que tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas, porque realmente a gente fala assim, a gente prega que nós devemos fazer o culto no lar. Aí as pessoas me perguntam assim, quanto tempo deve durar o culto? Eu digo assim, olha, você pode fazer o culto em 15 minutos, tá bom. Porque com o tempo ele vai passar para 20, 30, 40, 45, 50, você olha, já está mais de uma hora. Por que a gente não pode levar 1 hora nas leituras evangélicas, se eu posso levar 1 hora 2 horas vendo um filme, 1 hora vendo um capítulo de uma novela, 2 horas vendo um jogo de vôlei, que eu gosto muito, que passa de 2 horas. Por que eu vou com tanta... vai começar Brasil, Estados Unidos, vou assistir. Fico ali 2 horas ali quietinha assistindo o jogo de vôlei. Mas na hora da leitura evangélica eu pergunto, em quantos minutos eu posso fazer o culto? Então é isso que ele está dizendo. Eu queria que vocês tivessem mais interesse nas leituras evangélicas. Abandone esse livro, faz dele uma palavra quimérica, né? Quer dizer, uma coisa fantástica, ilusória, né? Uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Gente, vocês já viram que há pessoas que têm bíblias maravilhosas, com capa toda dourada, aí bota naquele suporte lindo, aquilo fica enfeitando o móvel. E a pessoa não lê.
Não é que a gente tenha que ler a Bíblia de ponta a ponta, porque senão, se a gente não quiser entender aquilo tudo, vai ser difícil. Principalmente o Velho Testamento. Mas tem muita coisa boa. Novo Testamento, então, não se fala, é Jesus. E a pessoa usa a Bíblia como enfeite para móvel. Uma capa lindíssima, né? Um suporte muito bonito. Ou então fica na estante. Você chega numa casa, tem uma estante, tem uma Bíblia dourada bem em frente. Abriu. Né? Está ali enfeitando só. Então, é isso que ele está dizendo aqui, né? Você abandona esse livro, faz dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Ele está fechado ali. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. E, no entanto, está ali. O Novo Testamento, então, é imperdível. A gente precisa ler. Nós estamos nos preparando agora lá para o encontro de Jesus. E aí o companheiro botou um pedaço lá do Evangelho de João. Aí o Newton chegou e falou, mas já viu o que tem antes? Eu falei, Newton, mas não dá tempo, um encontro de 9 a meio-dia, a gente lê todo o Evangelho de João. Vontade dá, porque é muito bonito. Então, se você diz assim, não, isso aqui podia enxugar, esse aqui tira, esse pedaço tira, faz falta. Porque é bonito, é muito bonito o diálogo de Jesus lá com os escribas e fariseus. Mas é importante que a gente leia, que a gente entenda o pensamento dele, até para a gente não se confundir. Ele deixa claro ali que o Pai é um e ele é outro. E há doutrinas que dizem, como ele disse, eu e o Pai somos um, então Jesus e Deus é a mesma coisa. Não é. Ele quis dizer isso. Eu penso e falo e faço tudo que o Pai manda. Então o que o Pai manda, ele obedece integralmente, 100%. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um, mas o Pai é Pai e ele é o Filho. E nós somos todos filhos do mesmo Pai, Jesus é nosso irmão, né? Então é muito bonito a gente entender isso, né? É lindo que foi ele que nos ensinou, né? Foi ele que... Deus é Pai. É. Coisa linda isso. Uma coisa maravilhosa. Foi o Pai que me enviou. Sim. Se ele e o Pai fossem um só, não é? E é isso. Outro dia, até eu conversando num grupo nosso de estudo, nós estávamos falando, não tem nada, ninguém é contra que se reze a Ave Maria. Rezar o Pai Nosso é normal, que foi Jesus que nos deixou, está lá no Evangelho. Mas a Ave Maria, Jesus não deixou para nós. Existe um diálogo entre Maria e Isabel. Isabel sabe que Maria estava grávida, ela diz, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto que do vosso ventre vai nascer. Uma coisa bonita que Isabel disse para ela, mas ela não disse a Ave Maria inteira. Então, quando a gente reza a Ave Maria, ninguém tem nada contra. Espírita não é contra. Santa Maria, mãe de Jesus, e não mãe de Deus. E Deus foi o Criador. Então, se você rezar a Ave Maria, mãe de Jesus, está resolvido. Podemos rezar tranquilamente. Não tem nada contra, não é? Agora, você só não pode dizer Santa Maria é mãe de Deus. É que não tem. Ela não foi mãe de Deus. Mas as pessoas falam mãe de Deus porque acham que Deus e Jesus é um só. É essa dificuldade. Vamos lá. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixaste esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens fortes, armai-vos, homens fracos, fazei da vossa brandura e da vossa fé as vossas armas. Então, muita gente fala assim, interessante, né? Homens fortes, armai-vos. Mas armai-vos de indulgência, de perdão, de amor. Armai-vos de sentimentos. Eles já são fortes. Então, só falta melhorar a quantidade de sentimentos. Agora, os fracos, que são aquelas pessoas que são brandas, né? Que são brandas, são pacíficas, como Jesus mandou, muita gente considera aquela pessoa como fraca, porque ela não revida. Então ele diz, faz a sua brandura e da vossa fé as suas armas. E é isso aí, né? Numa discussão, deixe que fale o mais tolo. Não é isso? É isso aí. Tende mais persuasão e mais constância na propagação de vossa nova doutrina. O que é persuasão? É a maneira de persuadir o outro. E como é que eu vou persuadir o outro? Se eu der o exemplo. Não adianta eu dizer, olha, eu sou espírita,
porque eu faço isso, aquilo e aquilo outro. Dali a meia hora eu estou dizendo um monte de bobagem, fazendo coisa errada, chutando o chinelo para cima, batendo com porta. Então a persuasão, o poder de persuasão é o poder do exemplo. Eu preciso dar o exemplo. E eu tenho que ter constância no que eu faço. Eu tenho que ser eu, aqui, na minha casa, dentro do BRT, no supermercado, aonde eu estiver. Eu não posso ter condutas diferentes. Então, a constância é isso, né? O que viemos nos dar é apenas um encorajamento, é somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes, que Deus permite que nos manifestemos a vós. Esse nós, a gente está falando quem? Os espíritos, né? Os bons espíritos, eles vêm nos estimular, nos encorajar. E por isso que Deus permite que eles se manifestem para nós, com a intenção de nos ajudar. Mas se o desejasseis, só terias necessidade da ajuda de Deus e da vossa própria vontade. Isso é interessante da gente entender. Olha, o Evangelho tem que ser assim, mastigadinho, frase por frase, para a gente entender. Olha só, mas se o desejasseis, se nós fizéssemos tudo como Deus manda, como Jesus ensinou, só teria necessidade da ajuda de Deus e da sua vontade. Mas a nossa vontade ainda é fraca. Por isso que no livro dos médiuns diz, eu ainda preciso botar o nome do meu adversário, ou do meu parente complicado na caixinha, porque eu ainda não tenho força suficiente para orar por ele. Se eu tivesse a força e a fé suficiente, eu não precisaria usar aquelas caixinhas ali, nem para os meus queridos desencarnados, nem para os meus doentes que estejam à minha volta. Doente que eu digo, doente espiritualmente mesmo, né? Eu não precisaria, mas a gente precisa dessa ajuda, porque ainda somos fracos. Então temos essa benevolência que a Casa Espírita nos dá, e outras religiões têm, né? As correntes de oração. Eu recebo muito isso pelo Zap, né? Hoje a tantas horas vai ter uma corrente, tantas irmãs vão se reunir. São irmãs evangélicas, são irmãs católicas, e não custa a gente naquele momento mandar uma vibração nossa de amor a Deus, amor ao Pai, para que aquilo se realize, né? Que são coisas de boa vontade. Mas é o que eu estou dizendo, se nós quiséssemos, nós só teríamos a necessidade de Deus, nosso Pai. Mas já que a gente ainda é fraco, a gente chama, né, doutor Herman Baltazar, André Luiz, Leon Denis, e chama a turma toda para nos ajudar. E o que ele fala aqui é um tapa na nossa cara, né? As manifestações espíritas são feitas para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Indóceis, quer dizer, as manifestações espíritas são para aqueles que precisam de uma coisa mais forte. Eu já comentei com vocês aqui, levei 2 pessoas em épocas diferentes lá no Leon Denis, a resposta foi a mesma. Que centro fraco, né? Porque foi assistir uma reunião, tomou passe, bebeu água e foi embora para casa. Ninguém se estribuchou, ninguém caiu da cadeira, não aconteceu nada. Então, centro fraco, eu falei, você não tem ideia. Precisava que você fosse muitas vezes, mas fica na sua vontade. Achou que era fraco, o que eu posso dizer? Mas é na manifestação do que o chamado interior, que é o que ele está dizendo aqui, olha. Mas as manifestações espíritas, foi bem claro, são feitas para que tenham os olhos fechados e os corações indóceis. Quer dizer, aquele coração cheio de ilusão. Se alguém receber espírito, o centro é bom. Aí é bom, né? Se alguém der um estremelique aí é bom. Agora, se não sentir nada, é fraco. E não é isso, Pode acontecer, e já aconteceu, tanto aqui como lá no Leon Denis, que é a casa que nós frequentamos mais de 30 anos, já aconteceu da pessoa, durante a reunião, ter uma manifestação. Mas é um espírito que ainda não está educado para aquilo ali, porque é um trabalho de educação espiritual. A pessoa aprender a se controlar, porque agora não é o momento, aqui não é o local é correto, mas não é o momento, né? E aí vai conversar com quem tem mais experiência para poder se educar e educar aquele espírito que está se aproximando dele. É uma questão só de educação espiritual, né? Agora, pessoa, como ninguém sentiu nada, é fraco, é a falta de entendimento.
Pois é, então, o que tem de Santa... E você vê que os dois que eu levei lá eram próprios, né? Da doutrina de São Tomé. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Está vendo? Aquilo que nós falamos, as virtudes terrestres, né? Edifício de virtude. Cada andar é uma virtude. Sem ela, as outras virtudes não existem. Porque se não tiver o alicerce, a casa cai. Né? Então, por isso que a gente aprende que a esmola é o primeiro impulso da alma. A pessoa veio te pedir alguma coisa, você dá, mesmo que depois você esqueça, ou você diz assim, puxa, tive que abrir o vidro do carro para fazer isso. Não importa, você deu alguma coisa, é o primeiro impulso da alma. O negócio é alimentar a sua alma para ela ter outros impulsos, cada vez mais e mais, né? Sem a caridade, não há esperança em uma sorte melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, porque a fé é um raio de luz que faz uma alma caridosa brilhar. Quando nós falamos aqui do edifício das virtudes, lembrando que quando nós estudamos o capítulo 11, nós estudamos a lei de amor. Por isso que nós falamos, né, Guilherme, que o amor é o sentimento por excelência. Nós estudamos isso lá no capítulo 11, quando estudamos a lei de amor. Né? A gente começa tendo instinto, depois sensação, depois sentimentos. Mas você não perde o instinto e não perde a sensação, né? Porque nós somos regidos por leis divinas. Então você tem a lei de conservação, que mexe com o nosso instinto. A gente quer se defender, né? O mosquito vem, você matou o mosquito, coitadinho, mas tinha que matar, senão ele ia me morder. Não sei se ele é da dengue, então antes que ele me faça um mal, eu acabei com ele. Isso aí é o instinto de conservação, que é uma lei que vem desde o início da criação. Né? Depois vem as sensações. Nós temos sensação de fome, de sede, de frio, de sono, né? E depois vem os sentimentos, mas continuamos tendo instintos e sensações. E o sentimento por excelência é a cobertura lá do edifício, que é o amor, né? Em todos os mundos, a caridade é a âncora eterna da salvação. E o que é salvação para nós, hein? Quem pega o microfone para falar? O que é salvação para nós? É botar Jesus no coração? Hã? Hein? Estou falando que figurinha repetida não faz. Pamela está quietinha. Pamela, vamos falar, Pamela. O que é salvação para nós? Basta botar Jesus no coração? É a nossa transformação. E a nossa transformação custa, né? Né, Carmen? Como tem coisa para fazer. Por isso, quando eu vi a pessoa dizer assim, eu estou salvo porque eu botei Jesus no coração. Eu digo, olha só, a gente para receber uma visita, a gente tira o pó da casa, né? Bota uma toalhinha limpa na mesa e tal. Para botar Jesus aqui dentro, eu tenho que limpar isso aqui dentro. Eu não posso receber... Eu tenho que limpar desde o telhado. Olha que dificuldade que é. Para botar Jesus aqui dentro, isso aqui tem que estar limpo. Eu tenho que ter sentimentos puros, eu tenho que ter pensamentos bons, eu tenho que ter palavras boas. Como é que eu posso botar Jesus aqui dentro se isso aqui não está totalmente limpo? Né? Não é? Pois é, vai procurar outro mais limpo. Não é? Então, a salvação é difícil da gente conseguir. A salvação não é coisa fácil. Para que o nosso espírito ele só vai estar salvo quando ele for um espírito feliz, um espírito puro. Que nós já seguimos todos os mandamentos, todas as bem-aventuranças, prestamos atenção, como ele diz aqui, que a gente prestasse mais atenção no código divino. Aí sim, né? Isso é... As outras religiões, não sei se está ligado, A gente escuta muito os outros credos, né, dizendo: Jesus morreu na cruz para nos salvar. A gente já está salvo.
Pois é. As pessoas creem nisso, Que né? acredita nisso. Por isso que você falou, eu coloquei Jesus no coração, estou salva. Não preciso fazer mais nada, porque ele morreu por mim na cruz. Agora, como isso, gente? Né? É Você uma vê, visão muito pequenininha. Muito curta, Muito curta. uma visão muito curta. Falta compreender muita coisa, falta entender muita coisa. Muita coisa. Eu tenho um amigo que é de uma outra religião. Sempre que ele me encontra, ele fala: eu achei Jesus. E você, Sandra? Eu falo: não, ainda estou procurando. Porque eu vou falar o que para ele? Ele fala, agora, sempre que eu minha mão, eu já achei Jesus. Você já? Eu falo: não, estou procurando. Né? Eles acham que... Mas até você pode dizer para ele que bom. Porque se você achou, ele está de olho em você. Não, eu falo, é bom, Né? bom que você já está no caminho certo. Porque Jesus não ficou sentado em frente ao gasofilácio, Ficou. vendo como cada um botava oferenda. Então, se eu achar Jesus, ele também está de olho em mim. Né? E cada bobagem que eu fale ou que eu faça, ele está... Tá só olhando. Mau negócio. Só tomando conta. Tem que prestar atenção. Vamos lá. É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude que ele dá à criatura. Como se poderia desconhecer esta suprema bondade? Qual seria o coração conhecedor dessa verdade, bastante perverso, para sufocar e expulsar esse sentimento tão divino? Qual seria o filho bastante mau para se revoltar contra esta doce carícia, a caridade? Não me atrevo a falar do que fiz, porque os espíritos também têm pudor quanto às suas obras, mas considero a que comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Isso ele percebeu. A caridade contribui para o alívio dos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha tarefa. Eu os vejo, meus ternos e meus queridos amigos, no seu piedoso e divino ministério. Eu os vejo praticar a virtude que vos recomendo, com toda a alegria proporcionada por essa existência de sacrifícios e abnegação. É uma grande felicidade para mim ver quanto o seu caráter é nobre, quanto a sua missão é amada e docemente protegida. Homens de bem e de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo. Muito bonita essa mensagem dele, né? É, muito bonito. Muito bonita, muito bom. A mensagem seguinte é de Carita, martirizada em Roma. Aí, no rodapé aqui, diz quem foi Carita, né? Aí vem dizendo que a Revista Espírita de fevereiro de 1862 encontra-se esse registro. O espírito Carita foi evocado na Sociedade de Paris, disse ter sido Santa Irene, De acordo com os dicionários, tal, né? Irene foi imperatriz de Bizâncio, nasceu, tal, né? Desencarnou no exílio, tal, né? Mas mais adiante ele fala aqui. Lá no final, a última frase é assim: conhece-se também uma outra personagem de nome Carita, que foi martirizada em Roma no ano 137 da nossa era. Porque ela colocou Carita martirizada em Roma. Tá. O item 14 só diz Carita, Lyon, 1864. Então, Kardec colocou isso aqui é uma anotação do tradutor, mas de qualquer forma, sob as ordens de Kardec, foi colocado isso, né? Mas não importa realmente o autor da mensagem, importa o teor. Você vê que tem muitas mensagens aqui que é um espírito protetor, né? Eu acho que é a 15. A 15 é um espírito protetor, não colocou o nome. Então, o que importa é o teor da mensagem.
Vamos ver então um pedacinho aqui do 13, enquanto a gente tem tempo. Chamam-me caridade. Sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me, porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e, com o coração magoado, venho dizer-vos: ó, meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quantos tende que fazer para secar todas elas. Tenho procurado inutilmente consolar as pobres mães, dizendo-lhes aos ouvidos: coragem. Há bons corações que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus existe. Vós sois suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam me ouvir e voltavam para o meu lado, seus grandes olhos assustados. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que, se minhas palavras serenavam um pouco seu coração, elas não lhe enchiam o estômago. E eu ainda repetia: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-a em seus braços e a ergueu ao espaço vazio, como a me suplicar que protegesse aquele pequeno ser, que só recebia de um ser estéril uma alimentação insuficiente. Mais adiante, meus amigos, vi pobres velhos sem trabalho e em breve sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da pobreza e envergonhados em sua miséria. Não se atreverem, eles que nunca haviam pedido esmolas, a ir implorar a piedade dos transeúntes. Com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para eles e vou a todos os lados estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Então, isso aqui, ó, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. É o papel dos bons espíritos, né? Não posso fazer por eles, mas eu posso orar por eles. Porque nos dias de hoje a situação é tão difícil que, se você passar por uma turma de pessoas que você sabe que estão ali, não estão ali por opção, que querem ficar ali na Vila das Américas, com frio, com chuva, com criança pequena, estão ali porque precisam. Mas se a gente se aproximar e disser: vocês tenham coragem, eu não sei o que eles vão responder para a gente. Né? Porque não é de coragem que eles estão precisando de pão, de dinheiro, de agasalho. Né? Então, ele diz aqui: inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos, que a gente possa ajudar com as nossas preces. Já houve algumas vezes, quando vem uma mãe com criança, e a gente, então, o Jorge faz muito isso. Ele diz: olha, dá um endereço daqui. Vai até lá, vai amanhã de manhã, vai um dia de manhã lá, que tem sempre gente lá, você se apresenta. A pessoa fala: tá bem, mas você sente que não guardou o endereço. A pessoa quer uma ajuda imediata, e a gente sabe que a fome é imediata, ela tem que ter sanada na hora, né? Mas a gente diz pelo menos um endereço em que ela possa recorrer. Pois é isso aí. Eis porque venho a vós, meus amigos, e digo: existem infelizes em cujo prato falta o pão, o fogão não tem fogo e o leito não tem cobertas. Não digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa para os vossos bons corações. Se eu vos ditasse a vossa linha de conduta, não terias o mérito da vossa boa ação. Eu apenas vos digo: sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço também, dou, e muito, e vos convido para um grande banquete, e vos forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede como é bela, como está carregado de flores e frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes, e levarei essa árvore a Deus,
para que ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Segui-me, pois, meus amigos, para que eu possa vos incluir entre aqueles que se alistaram sob a minha bandeira. Não tenho receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Ela nos conduzirá pela estrada da salvação. É a estrada que leva à salvação, não é encontrar a salvação diretamente, né? Porque no início, quando ele fala aqui, quando ela diz aqui, em todos os mundos, no item 12 ainda, a caridade é a âncora eterna da salvação, mostrando que a caridade tem esse poder, né? De segurar outras virtudes, porque quando você pratica a caridade, você tem amor ao próximo, você se preocupa com aquela pessoa, você quer ver aquela pessoa mais sorridente, mais equilibrada, mais feliz, não é isso? Acho que dá tempo da gente viver o 14. Se não der tempo todo, a gente não faz mal. Vamos lá. Existem várias formas de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem dá e para quem a recebe. Vocês vejam que ele fala algumas vezes e quase sempre. Não está condenando a esmola, né? A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgente uns com os outros, perdoando as suas fraquezas e tendo o cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Tá vendo? Você seria indulgente com um parente, aquele parente que às vezes te diz uma coisa que te desagrada e que a gente entenda, né? Ele não está no bom momento, né? Está passando por uma situação difícil, né? Então, que a gente perdoe a fraqueza daquela pessoa, que a gente não se afaste e nem afaste aquela pessoa de nós. É um tipo de caridade. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo-os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender e onde saberemos encontrar uma brecha por onde podemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. E isso aqui está falando para nós, para vós espíritas. Esse trabalho que é feito lá no telheiro, apesar de que é muita gente, é difícil você conseguir atingir um grande número quando você fala para muita gente, mas não deixa de ser o trabalho da evangelização que é feito com as crianças, o trabalho da evangelização que é feito com os jovens e lá com os adultos também. A gente consegue, em geral, é uma minoria, mas uma minoria que assemelhe algum conhecimento, que diga assim para a gente, olha, aquela frase que você falou ficou aqui na minha cabeça, eu vou começar a usar isso já é uma ovelha que você conseguiu segurar, não é? Já é bom. E quando a Mônica, a esposa do Guilherme, conta para a gente, né, Guilherme, as criancinhas, ela está com a turminha de 2 a 4 anos, quando ela diz, todo mundo formadinho, e que ele já coloca a mãozinha no ombro da frente, sem ela mandar, eles vêm uma vez por semana. Porque na escola comum, na escola pública, particular, você tem aluno, aquele aluno está lá uma semana com você. É muito mais fácil de você educar. Aqui é uma vez por semana. Então a gente vê uma criancinha de 2 anos que já aprendeu o hábito de comer sem deixar cair comida no chão, sem deixar cair comida fora do prato, sujando a mesa. Isso já é uma bondade, uma coisa muito boa que você está conseguindo passar. E vocês vejam que esse espírito se refere a nós, para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós. Porque quando entra uma pessoa aqui muito necessitada e que a casa vai ajudar, o Newton não pergunta se a pessoa veio de igreja evangélica, de igreja católica, veio da Umbanda, não pergunta. Vai lá, vê a casa dela, está precisando, inscreve aqui, vamos ajudar. Não interessa que não pense como nós, né? Agora, tem que ter disciplina. A
casa tem que disciplinar as crianças, os jovens. Isso é fora de dúvida, porque a disciplina é indispensável para que a gente progrida, né? Mas ele fala aqui, olha, levando-os amavelmente às suas reuniões, onde poderão entender, e é onde encontraremos uma brecha para penetrar nos seus corações. Quem sabe, né? Numa palestra que se fale muito de amor ao próximo, então que toque alguma coisa, né? Se não tocar em todo mundo, mas toca em meia dúzia que toque, é muito bom. No sábado, que a gente tem a ação, né, ação social do Antônio de Aquino. Isso. E aí eu trabalho na cozinha com a dona Sandra, né? Uhum. É o lugar que eu me sinto mais útil. Então, além de ficar na cozinha, às vezes o seu Newton me chama para dar passe. Certo. Eu achei muito interessante que teve uma senhora, bem velhinha, que ela fez assim para mim: não quero passe. Né? Eu respeitei, porque ninguém é obrigado a receber passe. Mas, ao mesmo tempo, e ela com cara feia, ao mesmo tempo que eu passei para a próxima pessoa para dar passe, eu estava dando passe naquela, mas em intenção dela também, entendeu? Mas é interessante que ela não, realmente estava fechada para aquilo. Ela não estava naquele momento, embora estivesse na evangelização, não sei se ela estava com algum problema, se estava chateada com alguma coisa. Veio para mim com aquela arrogância, não quis, eu respeitei, não respondi, porque também não era nem momento de falar nada, né? Fui para a próxima e fiquei observando como que ela estava fechada, como ela não queria realmente, e no final, quando acabou o passe, ela continuou na mesma postura. Nem naquele momento ela conseguiu ser envolvida pela espiritualidade. É impressionante como, quando a gente está fechado para aquilo, aquilo não penetra realmente. Por mais que a espiritualidade esteja ali, se a pessoa não abrir a porta do coração, a vontade tem que partir dela. Tem que partir da própria pessoa. Pode ser que haja um dia que ela diga, ou então não diga nada, na hora do passe ela aceite. Você, opa, aceitou. Acontece isso. E acontece pessoas que não querem mesmo. E também porque o médium também não tem que gastar o seu fluido com uma pessoa que está assim. Que o fluido bate nela e volta. Então, que use seu fluido naquele que está aberto. Seria também um respeito ao livre-arbítrio dela. Não querer penetrar nela. Não pode, a gente tem que respeitar. É o respeito. É o respeito que é importante. Dá para ler? Bom. Entendei agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra, mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. E isso depende de vós. Vou me fazer compreender por um exemplo. Então, olha, ele está dizendo aqui, ó, que a caridade, o que é a caridade para com os pobres, mas com recompensados de Deus. Se ele está passando por necessidades, ele já está debitando ali algumas dívidas. Né? Agora, se vier aqui, e aqui cria confusão, briga, né? Quando outro dia uma queria passar à frente do dentista e o Newton dizia, mas não está na sua vez, mas eu quero ser atendida agora. Quer dizer, está sendo punida, entre aspas, porque está passando por necessidade, mas a arrogância, o orgulho ainda está mantendo aquela pobreza daquele espírito, né? Que é uma pena, né? Mas o Newton, então, se compadeceu dela e falou, então está bem, eu vou deixar você passar. Até falei para ele, olha, de repente um gesto de brandura quebra um pouco a pessoa, né? De dizer assim, eu não posso mais fazer isso não, passei à frente de uma opção de gente, seu Newton me acolheu naquela hora. Quem sabe, se um gesto de brandura não acalma aquela pessoa. Pior que ele dissesse, não, você vai ficar por último e vai, senta por último. Ela ia embora com o dente doendo, ia ser pior, né? Então, quem estava esperando entendeu, acolheu, e ele, então, ajudou. Então, como é importante a nossa atitude num momento até de confusão, de delito, né? Como é importante a gente chegar e dizer, olha, está na hora da gente fazer isso, vamos acalmar um pouco, né? E, no caso ali, ele acolheu, e ela foi atendida, né? Então, isso aqui é importante a gente fazer. Dá para ler? Pode, observa. Observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem?
Elas trabalham rápido, muito rápido. Seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos e como seus corações batem uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas veem aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão, e a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que nesse inverno sentirão fome e frio. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois de um desses dias, quando a neve houver coberto a terra, e vos lamentardes, dizendo, Deus não é justo, porque são essas as vossas palavras quando sofreis, vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, e por vós que elas trabalham assim, e vossas lamentações se transformarão em bênçãos. Porquanto no coração de cada sofredor o amor segue o ódio bem de perto. E nós vamos parar aqui por do nosso tempo, mas é bem interessante esse fim. Nós vamos refazer semana que vem esse item 14, a gente vai analisar. Mas como é interessante isso, olha, no coração de cada sofredor, o amor segue o ódio bem de perto. Às vezes a pessoa está encolerizada, né? Mas uma atitude de amor apaga aquilo. É isso que ele quer dizer. Essa mensagem é bonita e nós vamos, semana que vem, a gente retorna ela só para dar uma repassada e continuar, né? Então vamos fazer a nossa prece para nós encerrarmos o nosso momento aqui de estudos. Querido Jesus, nosso amigo Emanuel, patrono do nosso curso, espíritos queridos que aqui trabalham nesta nossa casa de amor, que trabalham incansavelmente. Nós estamos agradecidos por termos escolhido iniciar o nosso domingo, vindo à nossa casa espírita, estudando os teus ensinamentos, Jesus, através desses espíritos amorosos que nos deixam essas mensagens que são pacificadoras, acolhedoras, que nos esclarecem tanto e que nos ajudam, Senhor, na nossa transformação, na nossa melhoria espiritual que nós estamos buscando. Então nós te pedimos sempre, Senhor, que nos ampare, que nos proteja, que ilumine os nossos pensamentos, que cada vez mais possamos tornar mais suaves as nossas palavras, as nossas atitudes. Por isso nós te pedimos sempre, Senhor, que fique conosco em todos os momentos da nossa vida, que possamos sentir a tua mão generosa, misericordiosa, passando sobre nossas cabeças, para que possamos nos equilibrar. Então, Jesus, em teu nome, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus nosso Pai, que nós te pedimos, que esteja sempre, sempre junto com cada um de nós, com cada um que esteja neste momento nesta casa, para com os nossos familiares, para com todos aqueles com quem vamos nos defrontar no dia de hoje. Que a tua paz seja sempre ampla e generosa. Em teu nome, Senhor, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.